Essa não vai ser a série que todo mundo imaginava. Muita gente tratava as finais da Conferência Oeste como se fosse a verdadeira final da NBA. A ideia era simples: quem saísse vitorioso no confronto entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs era basicamente o campeão da temporada de 2026 da NBA. Mas eu não acho que as coisas serão tão fáceis assim. Inclusive, eu acho que será muito equilibrado. Sim, o Oklahoma City Thunder seria um adversário extremamente complicado para o New York Knicks. A velocidade, a pressão constante na bola, a quantidade de defensores disponíveis e a capacidade de acelerar o ritmo do jogo tornariam a vida do Knicks um verdadeiro pesadelo. Só que San Antonio Spurs é um time diferente. E Nova York possui algumas respostas que podem tornar essa disputa muito mais equilibrada do que muita gente imagina. Além disso, o Knicks chega embaladíssimo nessa final com 11 vitórias seguidas nesses playoffs. Durante esse período, eles tiveram o melhor ataque, a melhor defesa e um absurdo saldo de mais 20,9 pontos por jogo. Por outro lado, o Spurs conta com Victor Wembanyama. Com o Wemby em quadra nesses playoffs, San Antonio tem um saldo positivo de mais 7 pontos e uma eficiência defensiva de apenas 101,1 pontos sofridos a cada 100 posses de bola. Números que colocam a sua defesa entre as mais sufocantes da pós-temporada. Por isso, essa não é simplesmente uma história de que o Oeste era mais forte e o Spurs vai caminhar tranquilamente até o título. Na minha visão, estamos prestes a assistir uma batalha espetacular. E existem alguns confrontos chaves que vão decidir no final quem vai ser o campeão da NBA. E o último deles é, sem dúvida, o mais importante de todos. Porque o Knicks possui algo que o Oklahoma City não tinha. E se essa arma funcionar, a defesa de San Antonio talvez seja obrigada a mudar completamente a forma como joga. Mas vamos começar pelo principal. Galerinha, antes de começar o vídeo, eu preciso dar um aviso rápido pra vocês. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Então dá essa moral aí, pô. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e me ajuda a bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano. Com sua ajuda, a gente pode conseguir. Agora, depois de tudo isso, vamos continuar com o vídeo. Tamo junto. O primeiro grande duelo dessa série será descobrir se San Antonio realmente consegue limitar Jalen Brunson. Esse é um aspecto em que o Knicks é bem diferente do Thunder. Contra o Oklahoma City, o Spurs concentrou toda a atenção em Shai Gilgeous-Alexander, fechando o garrafão, enviando ajuda constante na marcação e apostando que os arremessadores menos confiáveis do Thunder não conseguiriam castigá-los. Mesmo assim, Shai pareceu ser o melhor jogador em quadra no jogo 7, mas analisando toda a série, ele não conseguiu atuar no seu nível mais alto durante todos os jogos. Com Brunson, o desafio será diferente. Ele não chega ao mesmo patamar de Shai como jogador, porém é uma ameaça muito maior na bola de 3 pontos. Se a defesa recuar demais, ele arremessa. Se passar por baixo dos bloqueios, ele também pune de longe. E quando recebe espaço no bloqueio alto, Brunson não pensa duas vezes em disparar do perímetro. E o mais perigoso, ele vem convertendo esses arremessos com enorme eficiência. Além disso, os companheiros ao seu redor oferecem muito mais perigo no chute de longa distância do que o elenco do Oklahoma oferecia. Nesses playoffs, o Knicks está convertendo 40% de suas tentativas de 3 pontos com Brunson arremessa bem, Mikal Bridges também, Karl-Anthony Towns talvez seja um dos melhores arremessadores grandes que a liga já viu, e até Josh Hart de vez em quando consegue acertar uma bolinha ou outra, formando um quinteto titular onde todos são capazes de castigar na linha de 3 pontos. E quando analisamos quem pode marcar Brunson, a situação não é muito animadora para San Antonio. De'Aaron Fox não tem conseguido conter o armador do Knicks. Nos confrontos entre eles nas duas últimas temporadas, Brunson produziu 1,17 pontos por arremesso e manteve um aproveitamento real de 58,3%. Julian Champagnie também encontrou muitas dificuldades. Nas posses em que foi o principal marcador, Brunson registrou 1,28 pontos por tentativa, além de um aproveitamento efetivo de 64%. Já quando falamos de Stephon Castle e Devin Vassell, a amostra disponível é pequena demais para tirar conclusões confiáveis apenas pelos números. Mas olhando para características dos jogadores e para o que vemos em quadra, Castle parece claramente ser a melhor opção do Spurs. Ele tem tamanho, força e capacidade física pelo menos para dificultar a vida de Brunson. E considerando que ele passou a série anterior marcando o MVP da liga, tudo indica que será o principal responsável por essa missão. Dylan Harper e Devin Vassell também deverão ter os seus momentos defendendo o Brunson. Mas mesmo que Castle faça um grande trabalho, Jalen ainda tem ferramentas para colocar a defesa do Spurs em situações complicadas. Se encontrar qualquer espaço saindo dos bloqueios, ele não hesita em arremessar. Seu jogo de média distância também é extremamente eficiente. E caso San Antonio decida dobrar a marcação ou enviar ajuda constante, Brunson possui visão de jogo suficiente para encontrar o passe certo. Nesse momento, a bola rapidamente pode parar nas mãos de um especialista em arremessos de 3. O Spurs conseguiu superar o melhor armador da NBA, reduzindo os espaços de quadra e obrigando-o a passar para jogadores que não eram ameaças consistentes do perímetro.
Mas contra Brunson e esse elenco do Knicks, fechar o garrafão e congestionar a defesa está longe de ser um trabalho tão simples. Vamos a mais um ponto decisivo da série. Descobrir se os armadores do Spurs vão conseguir impor sua força física do mesmo jeito que fizeram contra a Oklahoma City. Em vários momentos daquela série, San Antonio simplesmente parecia grande demais para o Thunder. Stephon Castle e Dylan Harper conseguiam atacar os defensores menores, usar o corpo para ganhar espaço, infiltrar até o garrafão e criar vantagens constantes para o ataque. Eles eram fisicamente superiores a jogadores como Cason Wallace e Isaiah Joe. E essa diferença de tamanho acabou se tornando uma arma importante para o San Antonio Spurs controlar o ritmo do jogo. Mas o Knicks apresenta um desafio completamente diferente. Nova York possui alas maiores e mais físicos. Jogadores como OG Anunoby, Josh Hart e até Mikal Bridges, que apesar de ser mais leve, possuem enorme envergadura, oferecem tipos de marcação que San Antonio não precisou enfrentar contra o KC. Essa não será uma série em que Castle e Harper simplesmente encontrarão defensores pequenos para empurrar dentro do garrafão e dominar fisicamente. Mesmo assim, Castle continua sendo uma das peças mais importantes desse confronto. Ele esteve longe da sua melhor versão contra o Thunder. Seu aproveitamento nas bolas de 3 caiu drasticamente após ótimas atuações nas rodadas anteriores, e os desperdícios de posse também acabaram se tornando um problema significativo. Se o Knicks conseguir recuar na marcação, fechar os caminhos para infiltrações e obrigá-lo a provar novamente que consegue converter seus arremessos de fora, isso pode gerar sérios problemas de espaçamento para o San Antonio Spurs. Por outro lado, se Castle elevar seu nível nessa série, todo o sistema ofensivo de San Antonio ganha outra dimensão. Ele não precisa dominar os jogos, precisa apenas ser eficiente o suficiente para impedir que a defesa do Knicks o ignore completamente, e ao mesmo tempo usar sua força física para forçar os alas do Nova York a receber ajuda defensiva. Já De'Aaron Fox será fundamental entre os titulares, principalmente por sua capacidade de converter arremessos importantes nos momentos decisivos e trazer mais controle para o ataque. No fim das contas, o ataque do Spurs não pode depender exclusivamente de Victor Wembanyama. Para que San Antonio tenha sucesso, seus armadores precisam novamente elevar o nível e encontrar soluções diante dos diferentes desafios defensivos que o Knicks irá apresentar. O terceiro ponto decisivo dessa série está nos detalhes. Eu estou falando dos minutos vindo do banco, dos rebotes dos lances livres e de todas aquelas posses extras que acabam definindo partidas equilibradas. O Knicks chega descansado. A equipe teve mais de uma semana para recuperar todo o seu fôlego e ainda ter tempo de estudar o adversário para as finais. Já o Spurs vem de uma verdadeira batalha. De'Aaron Fox já joga com problemas no tornozelo, enquanto Victor Wembanyama claramente está exausto de uma série em que ele teve que batalhar muito para poder vencer. Mas existe um fator que pode ajudar bastante a equipe de San Antonio: o calendário das finais. Diferentemente da final do Oeste, essa série terá intervalos maiores entre os jogos, dando aos jogadores mais tempo para recuperação física. Por isso, talvez a discussão não seja simplesmente descanso contra desgaste. Na verdade, pode ser uma questão de descanso contra ritmo de jogo. O Knicks teve bastante tempo para recuperar o corpo, mas existe o risco de perderem um embalo competitivo. Contra Cleveland, por exemplo, a equipe começou o jogo 1 claramente sem ritmo. E se isso volta a acontecer agora, dificilmente haverá espaço para uma reação. Contra o Spurs, uma desvantagem de mais de 20 pontos pode significar o fim da partida. San Antonio é um time forte demais para o Knicks buscar uma recuperação desse tipo. Outro fator importante será a produção dos reservas. Nesse aspecto, a vantagem parece perder para San Antonio. Dylan Harper é um dos principais motivos para isso. Ele não joga como um novato. Na série anterior, mostrou personalidade, encarou o MVP da liga sem medo e apareceu em momentos decisivos, entregando atuações de altíssimo nível. Keldon Johnson também pode se tornar uma peça importante nesse confronto. Apesar de ainda não ter feito um grande playoff, o Knicks possui alguma limitação física em suas formações reservas. Isso abre espaço para que Johnson ataque mismatches constantemente, especialmente quando conseguir trocas defensivas favoráveis contra jogadores como José Alvarado, Miles McBride, Landry Shamet ou Jordan Clarkson. Do lado de Nova York, Mitchell Robinson continua sendo uma arma capaz de mudar partidas praticamente sozinho graças ao seu trabalho de rebotes ofensivos. Mas existe um ponto vulnerável: os lances livres. Por isso, não seria surpresa ver o técnico Mitch Johnson utilizar uma estratégia de faltas intencionais para explorar essa deficiência e impedir que Robinson tenha tanto impacto nos momentos decisivos. No fim das contas, a disputa pelas posses extras, os pontos produzidos pelo banco de reservas e a capacidade do San Antonio Spurs de sobreviver aos minutos sem Victor Wembanyama em quadra pode acabar se tornando fatores determinantes para o vencedor dessa série. Outro ponto dessa série é, sim, Jalen Brunson pode ferir muito ofensivamente o San Antonio Spurs, mas
ele também pode se transformar em um alvo gigantesco para o oponente. A grande pergunta é, quem ele vai marcar? Não existe um cenário em que o Jalen Brunson consiga acompanhar De'Aaron Fox em toda a série. Contra Stephon Castle, o desafio também parece complicado. E quando Dylan Harper entrar vindo do banco, dificilmente vai ser um esconderijo defensivo. Talvez a solução seja colocá-lo em Devin Vassell, mas mesmo assim ainda gera algum tipo de preocupação. Vassell tem muita vantagem de tamanho e pode simplesmente arremessar por cima de Brunson, seja nas bolas de 3 ou nos arremessos de média distância. Victor Wembanyama obviamente nem tem discussão. Sobra então Julian Champagnie. Foi exatamente isso que o Knicks fez no confronto entre as equipes durante a temporada regular no início de março. Naquela partida, Brunson passou boa parte do tempo marcando Champagnie. No papel, essa parece ser a escolha mais lógica, já que ele não é o principal criador ofensivo do Spurs, mas isso não significa que seja um jogador inofensivo. Na série contra o Oklahoma City, Champagnie teve momentos importantes, atacou a cesta com eficiência e mostrou que pode contribuir quando recebe oportunidades. A questão aqui não é transformá-lo em uma opção constante de um jogo de costas para a cesta. O ponto aqui é outro. Champagnie é um bom bloqueador, e através desses bloqueios, San Antonio pode envolver Brunson repetidamente nas ações ofensivas, forçando trocas defensivas e tentando colocá-lo frente a frente contra os armadores e alas mais perigosos de equipe. Então, como Nova York vai protegê-lo? O Knicks certamente não pode aceitar essas trocas de forma automática. Durante os playoffs, a equipe tem respondido a esse tipo de situação enviando ajuda mais agressiva sempre que os adversários tentam envolver Brunson em bloqueios para forçar um mismatch. E é exatamente nesse momento que a movimentação de bola do Spurs se torna tão importante. Isso não significa que San Antonio vai explorar essa situação com sucesso todas as vezes. Mas se o Knicks precisar comprometer vários defensores para esconder Brunson, o Spurs pode ter oportunidades para criar vantagens em outras partes da quadra. Por isso, a capacidade de fazer a leitura correta e encontrar o passe certo será fundamental. No fim das contas, a verdadeira questão não é apenas quem Brunson marcará no início das posses. O que realmente pode definir essa série é saber se San Antonio conseguirá envolvê-lo em todas as jogadas. E a partir disso, desmontar a estrutura defensiva do Knicks ao longo dos jogos. Agora, o quinto e mais importante ponto dessa série é muito simples. O Knicks vai conseguir tirar Victor Wembanyama de perto da cesta? Porque se o Wemby puder passar a série inteira patrulhando o garrafão, Nova York terá um problema enorme. Ele é o coração de todo o sistema defensivo do Spurs. Funciona quase como uma zona individual protegendo o aro. Muitas vezes, mesmo quando um jogador vence seu marcador no perímetro, a jogada ainda não está ganha. Afinal, ainda existe um gigante de mais de 2,20 metros bloqueando a cesta. Só que o Knicks possui uma resposta legítima para isso: Karl-Anthony Towns. E é exatamente por isso que Towns pode acabar se tornando o jogador mais importante dessa série. O OKC não conseguiu punir o Wembanyama por permanecer próximo ao aro. Parte disso aconteceu porque Chet Holmgren teve atuações abaixo do esperado e porque o Thunder não possuía o volume de arremessadores necessário para obrigar ajustes defensivos. Com Towns, a história é diferente. Ele é mais forte fisicamente, domina os rebotes, consegue atacar defensores menores no post e, acima de tudo, é um dos melhores pivôs arremessadores que o basquete já viu. Se o Wembanyama for obrigado a respeitá-lo vários metros além da linha de 3, toda a estrutura defensiva do Spurs muda instantaneamente. Mas o problema também existe do outro lado da quadra. Quem é que vai marcar o Wembanyama? Towns possui tamanho e força para tentar repetir parte do trabalho físico que Isaiah Hartenstein realizou na final da Conferência Oeste. No papel, faz sentido. Ele tem corpo para disputar espaço, brigar por rebotes, dificultar recepções e tornar cada posse mais desgastante para o Wemby. Só que os números não são exatamente animadores. Ao longo da carreira, o Wembanyama já tentou 30 arremessos sendo marcado por Towns e manteve eficiência superior a 1 ponto por tentativa, convertendo mais de 50% dos seus chutes. Ou seja, Towns não tem sido exatamente uma resposta definitiva. E existe um problema ainda maior. Karl-Anthony Towns é fundamental para o ataque do Knicks. Nova York corre o risco de comprometer sua principal arma ofensiva. Por isso, a responsabilidade pode acabar recaindo sobre outros jogadores. Mitchell Robinson também não parece uma solução perfeita. O Wembanyama já teve sucesso contra ele em confrontos anteriores, mantendo números bastante eficientes. É aí que entra OG Anunoby. Para mim, ele pode ser o ajuste mais importante dessa série. Nos confrontos diretos entre os dois, o Wembanyama teve muito mais dificuldades para produzir. A amostra não é gigantesca, mas os resultados são bastante animadores para Nova York. E existe uma explicação simples para isso. OG é forte o bastante para não ser empurrado facilmente, rápido o suficiente para acompanhar os movimentos de frente para a cesta e possui envergadura para contestar os arremessos sem precisar ceder espaço. Por isso, entre todas as opções disponíveis no elenco do Knicks, Anunoby talvez seja a melhor opção para tentar limitar a produção ofensiva de Wembanyama. Agora, sinceramente, essa é uma das séries mais difíceis de projetar. O Knicks foi espetacular durante toda a pós-temporada. O problema é que eles não precisaram enfrentar o Oklahoma City Thunder. Já o Spurs sim. San Antonio acabou de sobreviver a uma batalha de 7 jogos contra os atuais campeões de NBA. E quando a série terminou, a sensação era de que o Spurs havia se tornado claramente o melhor time em quadra. Enquanto isso, Nova York construiu sua campanha passando por Atlanta, Filadélfia e Cleveland.
Isso não significa que o Knicks não seja uma equipe de elite, longe disso, mas talvez alguns dos seus números estejam um pouco inflados por conta do caminho que percorreram até aqui. E não há dúvida de que eles têm chances reais de vencer. Se conseguirem encontrar uma maneira de afastar o Wembanyama da proteção ao aro, toda a dinâmica da série muda. Nesse cenário, Nova York pode perfeitamente sair campeão da NBA. Por outro lado, se o Spurs manter o Wemby patrulhando o garrafão, se Josh Hart não conseguir converter com consistência os arremessos que a defesa vai ceder, se San Antonio conseguir explorar Brunson defensivamente e gerar várias oportunidades através disso, além de receber contribuições importantes de jogadores como Dylan Harper e Keldon Johnson, a situação começa a pender para o lado texano. No fim das contas, porém, existe um fator que pesa mais do que qualquer outro para mim: a defesa. Entre os dois times, é na defesa do Spurs que eu deposito mais confiança. Acredito que o Knicks vai transformar essa série em uma guerra. Se roubarem uma partida em San Antonio logo no início, não me surpreenderia ver esse confronto chegar ao limite. Mas em um eventual jogo 7, eu tendo a confiar no melhor jogador da série e no sistema defensivo mais dominante da NBA. Mas a minha escolha final é San Antonio Spurs em 6 jogos. E qual é o seu palpite? Comenta aqui embaixo, não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e me ajudar a bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano. Até o próximo vídeo, tamo junto.